Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então com a atividade 1 de eletrônica digital. E ela diz o seguinte: como as máquinas pensam e como decidem. Para nós, pensar é uma atividade trivial. Fazemos com pouco ou nenhum esforço na maioria das vezes. Diante de um cenário, podemos até projetar possibilidades a partir dos dados que nós obtemos daquela situação, e aí sim, com muito esforço, podemos pensar no máximo de possibilidades para tal cenário. Ainda assim, existem variáveis que estão além do nosso conhecimento ou são óbvias demais para serem consideradas. O matemático George Boole, de 1815 a 1864, modelou e criou uma forma de representação do comportamento dos sistemas digitais. Dessa forma, seremos capazes de entender essas informações. Os sistemas digitais estão em muitas situações do nosso dia a dia, como elevadores, prensas, cancelas de estacionamento e em muitos outros sistemas que muitas vezes não paramos para pensar como funcionam. Podemos então fazer um teste. Ao utilizar um elevador, você pode pressionar qualquer andar no teclado, mas verá que o elevador só se movimentará se a porta estiver totalmente fechada, e caso esteja aberta, ou alguém ou algo obstruir o fechamento total, mesmo recebendo o comando para se movimentar, o elevador não deve se mover. É este tipo de análise que o sistema digital faz. Ele verifica todas as condições necessárias, se todas as condições necessárias foram atendidas. Para este caso, a única condição que analisamos foi a porta fechada. O sistema verifica se ela está fechada ou não e toma a decisão ou de se locomover ou de se movimentar ou de ficar parado. Para nós humanos, é óbvio que o elevador só pode se movimentar com a porta fechada, ou se estivermos analisando a cancela de estacionamento, por exemplo. Para nós também é óbvio que a cancela só pode fechar quando não há um carro embaixo dela. Uma prensa de indústria só deverá fechar se embaixo não houver nada além da peça ser prensada. Mas o sistema digital tem de ser informado dessas condições, então sensores são colocados ao longo das máquinas para informar se esta ou aquela condição está ou não sendo atendida. Ainda podemos considerar que sensores são componentes que podem sim apresentar falhas na detecção. Então, chegamos à conclusão de que melhor seria colocar 2 botões para garantir que o operador utilize as 2 mãos para ativar o sistema e evitar que uma de suas mãos esteja dentro da área de prensa. Sempre que desenvolvemos o sistema digital, precisamos dar todas as informações que ele necessita para o correto funcionamento, mesmo que para nós sejam informações intuitivas, e é através da lógica combinacional, a pedra angular dos sistemas digitais, que somos capazes de projetar sistemas que atuarão no mundo físico através dos bits que são computados no processamento das informações de entrada. Então, pessoal, basicamente que ele traz aqui algumas práticas, envolvendo eletrônica digital, tá? Que é basicamente o que a gente vai entender aí nessa fase 1 com os tipos de portas lógicas. É claro, a gente vai aprender de uma forma um pouco mais simples e depois a gente vai avançando até chegar nesses sistemas mais complexos aí com enésimas condições, Mas parte desses conceitos básicos que a gente vai aprender aqui na fase 1. A fase 1 diz: explique a função de cada uma das portas lógicas e apresente a respectiva tabela verdade e expressão booleana que representa essa porta lógica. B. Apresente o nome e o diagrama de um circuito integrado CI comercial das portas END, lógica E, XNOR, lógica O ou INOT. Explique o que cada pino dos CIs significam, analise o dataset. Beleza, vamos aqui entender cada uma das portas lógicas, montar uma tabela verdade e em seguida a expressão booleana. Então, vamos lá. Deixa eu só montar uma tabelinha
bem simples aqui, só para a gente ilustrar, vai ficar muito retinho não, tá? Vou colocar mais uma aqui. Essa aqui vai ser a nossa tabela verdade. Tá? Aqui nós temos A, B e aqui a nossa saída. Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa entender o seguinte. São 3 portas lógicas, né? Vou escrever aqui, ó. A gente vai trabalhar agora AND, OR e NOT. Beleza? Qual que é a função da AND? A AND, pessoal, ela só vai... A lógica aí lá, desde lá de programação, desde vários outros conceitos básicos. O E significa multiplicação em matemática, né? Multiplicação. O OU significa soma. Então, o que acontece? A função, a porta lógica AND, ela só vai ativar a saída a partir do momento que as duas entradas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, tá? Diante daquela condição. Beleza? A porta OU vai ser a saída vai ser ativada apenas se uma das condições forem verdadeiras. E assim por diante, tá? Mas então essa é a função da lógica da porta lógica E, tá? É ativar a saída apenas quando ambas as situações forem verdadeiras. No caso aqui eu trouxe aqui 2 entradas, A e B, e uma saída, S, tá? E daí que ele pede, explique a função, né? E apresente a respectiva tabela verdade e depois a tabela booleana. Então, pessoal, a gente vai partir aqui, ó, a gente vai trabalhar com um sinal discreto, tá? E não um sinal contínuo. Ou seja, é só 0 ou 1. 0 ou 1. Sinal binário. Beleza? Então, ó, eu vou colocar 0 aqui para A e 1 para B. Melhor, vou colocar 0 e 0 no começo, né? 0 e 0. 0 e 1. 1 e 0. E 1 e 1. Essas são todas as possíveis combinações da lógica aí, tá? E aí o que acontece? O 1 significa alto, tá? 1 significa alto. Deixa eu escrever bonitinho. Alto, 0 baixo. Sinal alto, sinal baixo. Beleza. A lógica E diz que só vai ativar a saída, ou seja, só vai ser alto lá na saída, a verdadeira saída, se as duas forem altas. Se as duas condições forem altas. Então, 0 e 0, baixo e baixo, vai ativar a saída? Não, 0. 0 e 1, vai gerar o 1 na saída? Não. 1 e 0, também não. Somente essa condição aqui que vai ativar, né? Vamos dizer assim. Essa é a lógica, tá? Se a gente tem 3 saídas, aumenta aqui uma porta lógica C, só vai ser ativado quando C também for 1, B for 1 e A for 1. De resto, todas as combinações vão dar mais combinações possíveis, né? Quanto mais entradas, mais combinações possíveis. Ou seja, cada entrada dessa representa uma condição. Entendeu? Quando a gente estava falando lá sobre o elevador, a condição da porta estar fechada é A. A condição de ter pessoas barrando a porta é B. E assim por diante. Quanto mais condições, mais a gente acrescenta ali os componentes de entrada, os sensores. Beleza? E para ativar a respectiva saída, que seria, por exemplo, no caso do elevador, qual que seria a saída lá? Seria movimentar o elevador, acionar a movimentação do elevador, certo? Basicamente essa é a ideia, tá?
essa aqui é a porta, deixa eu deixar só o AND aqui por enquanto, porta lógica AND, tá? Vou deixar aqui a definição, que é, vou pegar aqui, deixar bem descrito, né? É um circuito que opera de tal forma que sua saída está em alto apenas quando todas as entradas estão em alto. Ok? E para todos os outros casos, então, a saída vai estar em baixo. Beleza? Essa é a tabela verdade. E qual que é a expressão booleana que representa... Qual que é a expressão booleana que vai representar tudo isso? Vamos lá, vamos tentar entender, né? Como eu disse lá da matemática, o E significa multiplicação, né? Então, ó, vou chamar aqui o S, né? Que é a saída, vai ser A vezes B. Simplesmente assim, tá? Essa é a nossa expressão booleana. Se a gente fizer aqui, ó, claro, o ou tem uma exceçãozinha ali na soma e tudo mais, mas se a gente fizer a multiplicação em todos os casos, ó, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Beleza? Então essa expressão representa os valores obtidos na saída da tabela verdade da lógica AND. Tá ok? Também tem, pessoal, de forma bem simples aqui, a forma de ondas, né? Para representar a lógica E. Vocês vão encontrar aí. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a entrada A aqui, aí começa aqui um sinal baixo, depois um sinal alto, depois baixo de novo, baixo, aí alto, tá? Aí eu tenho aqui a lógica B, que começa alto, deixa eu escrever aqui certinho, só para representar para esse caso aqui, tá? B, alto, aí depois baixo, baixo, baixo e aí alto aqui. E aí nós temos a nossa saída. Como que a gente vai obter a saída através do forma de ondas, né? Nessa representação aqui. Ó, A está em baixo, B está em alto. Então, saída é baixo. Aqui, ó, A está em alto, B está em baixo. Todo o restante aqui vai ser baixo, certo? E aí, como A está em alto aqui na última situação e B está em alto também, a saída também é alta. Então, é assim que a gente representa na forma de ondas, tá? Também a gente pode encontrar dessa forma aqui, ó. A gente vai encontrar essa representação aqui, ó. Espera aí. A cada lógica tem uma representação. Então aqui esses dois risquinhos aqui seriam as entradas e nós teremos aqui a saída, tá? De forma bem simples aí para vocês entenderem, a gente pode encontrar desta forma aqui também essa representação aqui da lógica AND, ok?